Olá, bom dia. A edição do P Notícias desta terça-feira já está no ar. Obrigado pela sua companhia e convido vocês a seguirem as nossas redes sociais e nos enviarem sugestões de pauta durante a nossa programação. O Verão Maior Paraná bateu recordes e gerou 1.400 novas empresas no litoral. A população que participou aprovou as atividades do festival e comerciantes comemoraram o faturamento. Foram 64 dias de programação do Verão Maior Paraná, com 33 shows de grandes nomes nacionais. Neste ano, o movimento surpreendeu e a população que participou aprovou as atividades do festival. Olha, mais de 1,5 milhão de pessoas atraídas pelos shows. Essa é uma operação não só de entretenimento, é uma operação de fomento à economia do litoral. Está dando certo, nós estendemos até o Carnaval. Final de semana passado tivemos mais de 150 mil pessoas aqui e hoje e amanhã esperamos em torno de 200 mil. Então atingimos o nosso objetivo. Mais de 5 mil empresas nesse ano se instalaram aqui no litoral, 30% de valorização nos imóveis aqui do litoral. Enfim, o desenvolvimento chegou e chegou com tudo junto com o Verão Maior Paraná. Foram 33 shows aqui nas grandes arenas, mas foram mais de 80 shows quando você computa os shows dos artistas paranaenses, que são os palcos sunsets que acontecem no final da tarde na areia, que eu particularmente sou apaixonada. E assim, fora tudo um valor intangível, que é levar arte, entretenimento, cultura para as pessoas, tem valor econômico, né? Eu fiquei direto aqui no litoral, ia para Curitiba durante a semana para trabalhar, mas todos os finais de semana eu estava aqui conversando com a população. E unânime, o sorriso no rosto, a gente viu os dentes de todo mundo contente com a movimentação, enfim. Lançado em 22 de dezembro, o Verão Maior ampliou os serviços prestados à população que mora ou passa a temporada na praia ou nas prainhas de água doce da costa noroeste. Comerciantes apontaram um aumento de 15% no faturamento, segundo a ACIMA, Associação Comercial e Empresarial de Matinhos. O segmento de alimentação lidera o movimento, seguido pela hospedagem, que registrou ocupação superior a 90% em hotéis, pousadas e imóveis para locação. Já consegue ver que os shows aí foram fundamentais para esse movimento que a gente teve em todos os finais de semana, mesmo no final de semana em que a gente teve um tempo mais chuvoso, os shows aqui ajudaram a movimentar a cidade, então foi muito positivo. Estamos encerrando aí a temporada, faltando agora só o final de semana do Carnaval com chave de ouro. Assim, as pessoas perceberam já nesse verão que os shows sabem que o show tem na cidade, então eles já se programam para vir para a cidade devido ao show. Então a região, por exemplo, perto aqui do centro de eventos, todas as casas alugadas, então as imobiliárias, né, quem aluga casa direto, isso dá o retorno positivo deles mesmo. Então movimentou toda a região, né? E principalmente ao redor aqui do centro de eventos. O melhor e o maior verão do Brasil. O Verão Maior Paraná. Estamos aqui para agradecer o governo do estado do Paraná por ter nos proporcionado o Verão Maior Paraná. Não foram ações somente no turismo, mas no esporte, no lazer, na cultura, na saúde e também na segurança. Agora a gente compartilha uma matéria em parceria da Paranaturismo. Com todo esse calorão, quem tem plantas em casa já deve ter percebido que elas sofrem e ficam até mais murchinhas, né? E é por isso que nesta época é preciso redobrar os cuidados. Não é só a gente que sofre com o calorão, as plantas também. Elas podem desidratar em temperaturas muito altas. As plantas sentem um estresse hídrico porque a evaporação da água da rega acaba sendo muito rápida. Então elas sentem calor e sentem sede mais rapidamente do que em outros períodos. Cris tem uma floricultura e é apaixonada por flores desde criança. Especialista em arte floral, ela também cria conteúdo na internet sobre plantas. Hoje são mais de 340 vídeos no canal, com milhares de visualizações. É ela quem vai nos ensinar direitinho como cuidar melhor das plantas no calor.
Muitas vezes as folhas murchas das plantas estão sinalizando que elas estão com sede, mas às vezes estão sinalizando somente o calor. Então, para a gente não errar na hora da rega, o ideal é a gente sempre tocar o solo para sentir a umidade. A gente vai regar a grande maioria das plantas só quando a primeira camadinha do solo estiver secando. Então, a gente não pode manter o solo sempre úmido, sempre encharcado, porque isso também é prejudicial, pode apodrecer as raízes das plantas. A rega tem que ser feita bem devagar, para umedecer toda a terra ou substrato. O ideal é regar até que a água saia pelos furos do vaso. E claro, depois esvaziar os pratinhos para evitar criadouros de mosquitos da dengue. E essas regras e essas dicas, elas são de forma geral. Mas a pessoa tem que conhecer a sua planta para saber quais são as características dela e o que ela exige. Como é o caso dessas duas plantas aqui que a Cris separou para mostrar para a gente, que têm características e necessidades diferentes, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, a suculenta, ela é uma planta originária de regiões desérticas. Então, ela é uma planta que gosta muito de sol, ela tolera a incidência do sol e como ela tem as folhas gordinhas, ela armazena água dentro dela. Então, quer dizer que o intervalo das regas é bem espaçado. A gente precisa esperar que o solo seque muito bem antes de regar. Já uma planta de floresta, como essa alocásia, que tem a folha fininha, plana, né, um tom de verde escuro, uma planta mais de sombra, ela gosta que o solo se mantenha levemente úmido. Então, as regas são menos espaçadas, por exemplo, do que uma suculenta. Quando a planta estiver muito seca, a Cris recomenda uma rega de emergência. Essa rega de emergência, ela tem o objetivo de hidratar o solo como um todo, né, e de uma forma mais homogênea, mais completa. Então, a gente vai colocar água dentro de um balde, de um recipiente, e vai afundar o vaso até no limitezinho da terra. Quando a água chegou naquele limite, a gente vai segurar. A gente vai até observar que vai sair algumas bolinhas de ar, sinal que a água está entrando e tomando o lugar ali do ar, e ele vai hidratar como um todo. Pode deixar até uns 10, 15 minutos a planta imersa nessa água para hidratar bem. E não é uma regra que a gente deve fazer sempre, porque ela também acaba meio que lavando o solo, né? Tirando um pouco dos nutrientes. Então, ela serve para situações realmente de emergência. Vamos ver agora como ficam as temperaturas nos próximos dias aqui em Umuarama. A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 38 graus. Na quarta, o sol deve predominar e a máxima prevista é de 37 graus. Na quinta-feira, há previsão de pancadas de chuva e a máxima de 37 graus. E na sexta, o sol volta a aparecer e a máxima prevista é de 36 graus. Aqui no estado, Guarapuava registrou 17 graus, a menor temperatura nesta terça-feira. E as máximas devem ficar em 28 graus na cidade e também em Curitiba, 33 graus em Cascavel, 36 em Maringá, 37 graus em Paranavaí e 38 graus aqui em Umuarama. Agora eu trago um recado para os contribuintes sobre a campanha Fica Leão, que já teve o lançamento aqui em Umuarama e busca arrecadar recursos para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Dá o start na campanha Fica Leão 2025, onde os contribuintes vão poder começar a fazer a declaração já no dia 15 de março, possivelmente, e até 31 de maio. O objetivo da campanha é continuar sensibilizando os contribuintes de Umuarama, em especial aqueles que fazem a declaração no modelo completo, que façam a destinação. Todos os contribuintes que fazem a declaração no modelo completo, eles podem fazer a destinação de 3% na própria declaração, de 3% para o fundo da criança e adolescente e para o fundo da pessoa idosa. Então esse é o objetivo da campanha, dar esse start, né, para que o Umuarama, a partir do momento que forem os nossos contribuintes fazer a declaração, pedir para o seu contador fazer a destinação. Todos os contribuintes que precisarem de informações
né, de orientações para com a destinação, pode procurar o Sincoúma, né, ou um contador mais próximo, que nós estaremos dando todo o suporte para orientá-los. É uma campanha importante e essa destinação pode fazer a diferença aqui na cidade. Com certeza, o contribuinte automaticamente já tem a sua obrigação para com o fisco e ele vai estar colaborando, né, com as entidades da sua região, da sua cidade, né, e isso é muito importante. Sérgio, e é um recurso que ele não vai pagar nada a mais, é algo que é permitido. Sim, com certeza, já tem os embaçamentos legais, ele não vai ter dor de cabeça com nada, é de forma prática, simples, né, de fazer, e já é um recurso que já vai ser uma contribuição, um pagamento de um imposto que ele simplesmente vai destinar uma fatia para as entidades do município dele, para os conselhos. Nesta quarta-feira começa a Quaresma, que traz um significado muito importante para a Igreja Católica, e é para falar sobre esse assunto e a reflexão que esse período propõe, que eu recebo hoje aqui no estúdio o padre Wagner Pereira, que é assessor da comunicação da Pastoral. Padre, primeiro, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez com vocês, dividindo esse espaço, falando de um tema tão propício, né, e um tema tão interessante para nós católicos, justamente nesse tempo em que nós estamos iniciando, né, o tempo quaresmal, esse tempo forte na igreja, onde somos convidados, né, pela dinâmica litúrgica da igreja, na sua vivência pastoral e espiritual, de fato de mergulhar justamente nessa dinâmica de um aprofundamento maior, né, com o Senhor, por meio, né, das práticas de penitência, mortificações e assim por diante, né? Então, realmente esse tempo para nós é um tempo de graça que nós estamos vivendo. Padre, esse é o verdadeiro significado da Quaresma, então, para todos os católicos. Justamente o significado da Quaresma é esse tempo de conversão, tempo de olhar para dentro de si, um tempo realmente de se preparar para a grande Semana Santa. Porque a gente sabe que toda a vida da igreja culmina na Páscoa do Senhor, né? Nesse tempo em que o Senhor, né, se dá a nós, entrega a sua vida por cada um de nós. Então, antes desse tempo de viver a Páscoa do Senhor, somos chamados a nos prepararmos, né, com 40 dias, então, de uma grande preparação. Então, nós podemos falar que a Quaresma é um grande retiro na igreja, em que nós preparamos a nossa vida, nosso espírito e a nossa alma, de fato, para celebrar a Páscoa do Senhor. Como você falou, são 40 dias de preparação. Por que 40 dias? Isso tem alguma representação, algum significado? É interessante a gente perceber assim, que tudo na igreja tem um significado, uma teologia por trás, algo que remete justamente à história, à tradição, né, e assim por diante. Quando nós olhamos justamente para o número 40, né, podemos voltar lá atrás no Antigo Testamento e perceber que vários momentos da história da salvação do povo de Deus, do povo de Israel e assim por diante, marca, né, esse número 40. Por exemplo, quando nós vemos o povo de Deus que caminha 40 anos pelo deserto. Aí nós já temos então essa ideia do 40, né? Temos também no Monte Sinai, né, Moisés que passa então 40 dias ali no Monte Sinai, diante do Senhor. E então temos também no Novo Testamento, né, essa dinâmica de Jesus que vai para o deserto e fica 40 dias no deserto, passando por esse momento, né, de se preparar, né, para assumir a missão. Então o 40 é um número muito importante, né, que quer dizer para nós um tempo de purificação, um tempo de preparação e um tempo também de renovação espiritual. E como que a Igreja Católica se prepara para esse período da Quaresma? As celebrações seguem de uma maneira diferente? Como que isso acontece? É interessante a gente perceber que dentro da vida da igreja nós temos o ano litúrgico, né? O ano litúrgico no qual nós vamos vivendo vários momentos, né, durante todo o ano, as celebrações da vida de Cristo, dos santos e assim por diante, né? E dentro justamente desse tempo da Quaresma, a igreja também vive uma dinâmica diferente.
Por exemplo, agora nesse tempo da quaresma, o padre vai se vestir de roxo, né? Os paramentos do padre será roxo, justamente para demonstrar aquilo que nós estamos celebrando, um tempo de penitência, um tempo de recolhimento. Então, os paramentos, os cantos da igreja mudam, né? Podemos dizer que a liturgia também da igreja ganha um novo aspecto, né? Então, tudo na igreja agora se volta para essa dinâmica da penitência, da mortificação, um tempo mais de silêncio, né? Não, por exemplo, não cantamos o Aleluia durante esses 40 dias. É como se a igreja agora, durante esses 40 dias, silenciasse o Aleluia para cantar na grande vigília pascal, onde a igreja solenemente irá proclamar que o Senhor está ressuscitado. Padre Wagner, a gente já retoma essa conversa, agora a gente segue para um rápido comercial. Continue aí que o P Notícias volta já.